Bora lá então? Kinvo Status Invest ou Investidor 10. Se você já investe há algum tempo, com certeza você já escutou sobre algum desses aplicativos. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês os 3 melhores aplicativos que tem no mercado, claro que na minha opinião, que você consegue usar como consolidador de carteira. Ou seja, você consegue acompanhar todos os seus investimentos em um lugar só. E como eu quero que esse vídeo atinja o máximo de pessoas possíveis, saiba desde já que todos os 3 aplicativos têm as suas versões pagas e as suas versões gratuitas. Então todo mundo vai ter uma opção gratuita pelo menos para poder escolher dentro dessas 3 opções. No final desse vídeo eu espero que você consiga decidir entre esses 3 aplicativos qual que é melhor para você, levando em conta tudo que vai ser falado aqui. E claro, para não falar que eu estou sendo enviesado aqui por alguns dos aplicativos, eu não sou patrocinado por nenhum deles, infelizmente. E para não ficar raso também, eu vou trazer a minha experiência utilizando esses 3 aplicativos que eu já passei a utilizar por um tempo, os 3. Então, bora lá! Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Para quem não me conhece, eu sou Pedro Almeida, especialista certificado em investimentos e esse é o Mundo do Investidor. Se você já acompanha aqui o canal há algum tempo, não se esquece de socar aquele like para dar aquela força. Se você for novo ou nova aqui, segura a mãozinha, espera até o final do vídeo. Caso eu agregue alguma coisa para você, aí sim considera deixar seu like para ajudar o canal. Bom, todo mundo sabe que quando você vai crescendo a sua carteira de investimentos, pode começar a ficar um pouco complicado acompanhar a rentabilidade, como está indo cada um dos investimentos em tudo em um lugar só. Claro que no começo, com poucos investimentos ou com pouco tempo investindo, fica fácil de fazer esse controle, principalmente se você é uma pessoa que só investe na renda fixa. Porém, a grande maioria dos bancos e corretoras deixam a desejar no controle desses investimentos, na demonstração de como seu dinheiro está indo. Normalmente você só vai conseguir ver o básico nesses bancos e corretoras, o quanto você colocou do dinheiro e o quanto você tem agora. Acaba ficando um pouco difícil de você calcular o rendimento real dos seus investimentos. Por isso, esses aplicativos que eu vou trazer aqui hoje servem como consolidadores de carteira, mostrando todos os seus investimentos e todos os seus resultados com as melhores análises, tudo em um lugar só. E só para ficar mais fácil essa análise que a gente vai fazer, eu criei uma carteira fictícia nos 3 aplicativos para a gente ver como que esse aplicativo vai demonstrar essa carteira para a gente. Bom, então vamos começar pelo primeiro aplicativo, aquele que eu acho que é o mais popular aqui no mercado brasileiro, por ele ter sido o pioneiro aqui, o aplicativo do Kinvo. Eu não vou falar cada detalhe aqui do aplicativo, só vou cobrir os pontos principais, senão vai ficar um vídeo muito longo e cansativo para você. Entrando no aplicativo na sua conta, você vai se deparar com essa telinha aqui e logo de cara já posso falar para você que dentre os 3 aplicativos, esse é o que tem o visual mais limpo e claro de se entender. Se você só está buscando o básico do básico, nessa tela aqui você vai praticamente conseguir todas as informações sobre os seus investimentos. Aqui em letras maiores você vai conseguir ver seu saldo bruto total e logo embaixo como está o desempenho da sua carteira referente ao CDI no mês, mostrando logo embaixo o quanto de capital você ganhou nesse mês. Olhando um pouquinho para o lado, aqui do lado, você vai ver o valor que você aplicou desde o início, então quanto dinheiro efetivamente saiu do seu bolso para os seus investimentos. E por último, aqui do lado, você vai ver a rentabilidade da sua carteira desde o início. Para aquelas pessoas que estão buscando o básico do básico, só quer acompanhar o quanto você colocou, o quanto você tem hoje, qual que foi a rentabilidade do seu investimento no prazo do seu investimento, aqui você praticamente já vai ter todas as opções que você estava buscando. Agora, se você quer ir um pouquinho mais a fundo, e eu recomendo que você vá e olhar seus ativos individualmente, você tem que vir na aba aqui, ativos. Mudou para essa tela e novamente as informações estão bem claras e simples de se entender aqui. Nesse gráfico aqui do lado, você vai ver a classe dos seus ativos, então como que eles são distribuídos. No caso aqui está distribuído em FIIs, ações e renda fixa. E logo embaixo, no gráfico de instituições aqui, vai te mostrar em onde que o seu dinheiro está aplicado. No caso, eu coloquei só em uma instituição para ficar mais fácil, mas caso você tivesse seu dinheiro aplicado em várias instituições, ele ia mostrar o quanto que está aplicado em cada instituição. Agora aqui, que para mim, o Kinvo faz um grande erro, referente à sua classe de ativos, como que ele separa esses ativos. Aqui, se a gente olhar um pouquinho mais a fundo, a gente vai notar que está separado em 3 categorias, renda fixa, ações e FIIs, ou seja, deveria ter somente ações aqui e renda
fixa aqui e fundos imobiliários aqui. Porém, nessa aba de ações está incluso ações, ETFs nacionais e ETFs internacionais. E essa divisão deveria ser demonstrada claramente aqui, porque isso importa na hora de constituir a sua carteira. Ações e ETFs nacionais não são iguais, eles são similares, porém a tributação é diferente. E ETFs internacionais e ETFs nacionais são bem diferentes, então eles realmente deveriam ter uma separação na classe de ativos aqui. Agora a gente pode ir para a nossa última tela, que seria a tela de análises. E aqui você vai conseguir fazer uma comparação da rentabilidade geral da sua carteira comparada com o CDI e comparada com o IFIX desde o início. E eu digo que aqui essa é a última tela que a gente pode entrar no Kinvo, por causa que dentre as opções grátis, esta é a última tela. Você pode ver que aqui embaixo tudo está com cadeado, você não consegue verificar praticamente mais nada, porque tudo é para a versão paga. Então, para quem quer só a versão gratuita, essas são as opções disponíveis no Kinvo. Dentre os 3 aplicativos, o Kinvo é o que tem menos características gratuitas para você utilizar. Então, se você está buscando somente uma parte visual para ver o básico, um pouquinho acima do básico, o Kinvo pode bastar para você. Agora, se você já quer um pouco mais de análise, o Kinvo vai te deixar desejando um pouquinho, a não ser que você entre com o dinheiro e pegue a versão paga. Agora, talvez você esteja se perguntando como que faz para colocar os ativos aqui no Kinvo. Primeiro, deixa bem claro que os aplicativos não saem da sua corretora nem do seu banco. Aqui o Kinvo e os outros aplicativos que eu vou trazer só trazem uma demonstração dos seus ativos, mas eles continuam no mesmo lugar. Caso você queira colocar, eu não vou mostrar o passo a passo aqui, mas geralmente você vai ter que entrar em gerenciar ativos ou adicionar ativos e você pode fazer a adição dos ativos manualmente. Mas para isso você vai precisar saber de algumas informações sobre cada ativo seu, como quanto você comprou, quando que você comprou, qual que é o preço atual para você colocar manualmente. Se você não quiser, tanto o Kinvo quanto todas as outras opções vão ter conexões que você pode fazer automaticamente. Eu particularmente recomendo você utilizar a conexão da B3, que vai trazer todos os seus ativos, todas as suas movimentações, exceto os investimentos de renda fixa. Renda fixa, como é um investimento mais fácil, vale a pena você fazer manualmente. Aqui no caso do Kinvo, você pode fazer pela conexão dos grandes bancos, se você tiver esses investimentos nesses grandes bancos. Se tiver em outro banco, você pode fazer manualmente, mas é bem fácil de fazer comparado com a renda variável. Bom, agora vamos para o segundo aplicativo, o Status Invest, e logo de cara entrando, essa é a sua tela inicial. É um pouquinho mais densa, cheia de informação, parece ser um pouquinho mais difícil de entender, assusta algumas pessoas, mas ela é um tanto quanto simples se você parar, respirar e olhar o que está tudo aqui. Apesar de ter um pouquinho mais de informação, ser um pouquinho mais denso, talvez o display não ser tão bonito quanto o Kinvo, você consegue extrair muito mais coisa aqui no Status Invest. Nesse primeiro gráfico aqui, a gente consegue ver um comparador de rentabilidade, e ele já é um pouquinho mais completo que o primeiro gráfico que a gente vê no Kinvo, porque você consegue ver a rentabilidade da sua carteira, do Ibovespa e do CDI logo de cara, diferente daquele primeiro que a gente viu no Kinvo. Clicando nele, a gente consegue ter uma melhor visão da nossa rentabilidade. Entrou aqui e ficou ainda mais completo. Você consegue mudar o prazo que você quer visualizar, quais tipos de ativo seu você quer verificar, quais benchmarks você quer utilizar para fazer a comparação com o seu investimentos, ver a rentabilidade comparativa. Embaixo aqui você consegue ver ainda mais detalhes, quanto o seu patrimônio é representado por cada classe de ativo e qual que é a rentabilidade de cada um desses ativos nas suas respectivas classes. Se você não gosta de ver em formato de gráfico, você prefere ver uma tabelinha estilo Excel, você consegue ver a rentabilidade mês a mês aqui, o acumulado do ano e o acumulado desde o início da sua carteira. Ou seja, só aqui você já consegue ver muito mais informação. É um display um pouquinho menos agradável do que o Kinvo, porque parece que tem muita coisa, mas se você parar para prestar atenção, estudar um pouquinho, fica muito mais claro as informações aqui. Novamente lembrando que tudo na versão gratuita. Voltando aqui para o nosso dashboard, agora a gente pode entrar nessa aba de composição. Clicando aqui você vai ter uma outra visualização dos seus ativos, uma visualização olhando especificamente para o seu patrimônio. Se você consegue ver as ações, os FIIs, ETFs, a renda fixa e o ETF no exterior. E aqui você já consegue notar algo diferente do que o Kinvo. Lembra que eu falei que a separação dos ativos precisava ser feita de melhor maneira? Aqui a gente já tem os ETFs nacionais, os ETFs internacionais e as ações todas separados para você conseguir ter um melhor controle dos seus ativos. E aqui eles já falam respectivamente quanto que cada desses ativos representa da sua carteira, que é bem bacana. Nessa parte de distribuição por segmento é algo bem legal de se notar também. O exemplo aqui a gente não vai conseguir notar certinho por causa que eu não coloquei tantos ativos, eu coloquei alguns poucos ativos, mas eu vou falar como funcionaria. Olha aqui para essa última linha que está falando ações. Está vendo que as ações vêm aqui, depois tem um separador e fala financeiro e outros. Isso significa porque eu só tenho uma ação que seria do Banco do Brasil.
Brasil. Caso eu tivesse duas ações de segmentos diferentes, por exemplo, Banco do Brasil e alguma ação de saneamento básico, essa linha quando chegasse aqui ia chegar e se dividir em dois para mostrar que eu tenho dois tipos de ações de segmentos diferentes. Isso pode te auxiliar na hora de você montar a sua carteira para se expor em diversos setores e aumentar a diversificação, diminuindo o seu risco. Voltando aqui para o dashboard, você pode clicar aqui em patrimônio e ter uma visualização somente do crescimento do seu patrimônio em valor total. É praticamente aquela aba de rentabilidade, mas focando somente no número total do seu patrimônio. Descendo um pouquinho nessa tela mesmo, você consegue ver a composição de carteira, de quanto foi ganho ou perdido de capital no valor total da sua carteira. E para nossa última tela é muito legal, principalmente para aquelas pessoas que querem fazer a sua renda passiva, uma carteira que vai te gerar dinheiro todos os meses. Aqui você consegue ver o quanto seus investimentos estão te pagando mensalmente. Aqui no caso, vou colocar para a gente visualizar o período todo. Você vai ver o quanto foi pago cada mês. O valor pode ir variando, obviamente, se você tiver diferentes tipos de ativos. E aqui embaixo ele vai te mostrar o quanto que cada tipo de ativo te pagou de renda passiva, ou seja, as ações pagaram 3.100, os FIIs pagaram 4.600 e os ETFs do exterior pagaram R$1.300. Se você é uma pessoa que está buscando uma carteira de renda passiva, você muito provavelmente vai ver uma escadinha crescente aqui. Então aqui você pode ver que não tem muita subida, né? Tem mais uma variação, sobe e desce, mas se você aplica todos os meses, essa escadinha vai começar a subir e cada vez mais você vai chegar em uma renda passiva maior. Lembrando que o bom é você estabelecer uma meta aí e muito provavelmente já devo te avisar que quando você chegar nessa meta, se não demorar muito, você provavelmente vai querer aumentar ela e aumentar e ter uma renda passiva cada vez maior. Bom, o Status Invest é isso, você consegue ver praticamente tudo que você quer aqui na versão gratuita mesmo, tá? Novamente, a mesma coisa que você consegue fazer no Kinfo, você consegue fazer aqui referente à adição dos seus ativos. Você pode fazer manualmente ou você pode fazer via conexão da B3. E vamos agora para o nosso terceiro aplicativo que atualmente eu prefiro esse aplicativo, é o que eu venho utilizando. Nós estamos falando do Investidor 10 e como a gente pode ver aqui logo nessa primeira tela, ele tem um display um pouco mais agradável do que o Status Invest, sendo um pouco menos cheio de informação, mas ele não é tão simples e claro quanto o Kinfo, tendo uma pegada um pouco mais retrô, parecendo alguma coisa dos anos 2005, 2007, alguma coisa assim, mas você vai poder ver que não julgue o livro pela capa. Realmente ele tem todas as informações que você quer aqui de uma maneira bem fácil de se entender, apesar desse visual meio retrô. Nessa primeira tela você consegue ver aqui já a evolução do seu patrimônio. Você pode colocar aqui o tanto de dados que você quiser. Teve algum erro aqui que eu não consegui identificar o que aconteceu, mas só para demonstrar para vocês, aqui a parte verde escura você vai ver o quanto que você tinha aplicado e o verde claro quanto foi crescendo o seu patrimônio. E a tendência é que seja assim mesmo, tá? No longo prazo ele vai crescendo. Claro que você vai poder ver algumas variações aqui. Tinha 151 mil de patrimônio, desceu para 144, isso porque a gente tem bastante parte do nosso patrimônio aplicado em renda variável, então vai subir e descer mesmo. Aqui embaixo você vai conseguir ver uma demonstração um pouco diferente dos ativos. Já está separado aqui em classes e ele vai mostrar já a rentabilidade, o quanto que você tem e o quanto ele representa na carteira. Então, já nessa primeira tela você vai conseguir ver praticamente tudo que você precisa referente aos seus investimentos. Então, o valor total, quanto que variou a rentabilidade dele e quanto ele está representando na sua carteira. E aqui novamente fazendo aquela mesma separação que o Status Invest faz, que é a separação correta em classes dos seus ativos, separando os ETFs nacionais e os internacionais, assim como as ações. Então, a gente tem um pouquinho cada um aqui separado. É muito legal a demonstração, você pode ver aqui a variação dele, o saldo total, quanto que representa da carteira e o ideal, que isso daqui é um diferencial desse aplicativo. Você pode montar o que é o ideal da sua carteira e ele vai ficar te lembrando, sabe, para te mostrar se você precisa comprar mais esse tipo de ativo ou se você precisa vender. Por exemplo, aqui no caso, na renda fixa, a gente já vai ter que comprar não por causa que a meta estava estabelecida em 0. Eu não estabeleci uma meta aqui, mas é bom saber que vocês podem colocar uma meta caso você queira, para saber se precisa comprar mais ou comprar menos, ou deixar de comprar, vender, para seguir a meta que você estabeleceu. Logo em seguida, a gente já tem a tabela proventos. E aqui você vai poder ver quanto que foi pago mês a mês em tabela formato Excel, se você é uma pessoa mais old school e gosta desse formato, ou se você prefere aqui ver nos gráficos. E aqui você pode ver anualmente ou mensalmente quais foram os valores pagos. Aqui embaixo você vai conseguir ver qual ativo que fez o pagamento para você, tipo de pagamento foi, se foi dividendo, juros sobre capital próprio. Em seguida a gente entra em uma tabela aqui bem legal que são os gráficos. Aqui você vai conseguir ver a evolução do seu patrimônio, que nem naquela primeira tela lá, você vai conseguir ver desde o início quanto que foi subindo. Aqui você vai conseguir ver a sua rentabilidade comparada com
ativos e você pode colocar desde o início ou um prazo que você quiser e você pode colocar vários benchmarks. Então, quero comparar com o PCA, quero comparar com o CDI. Ele vai aparecendo aqui a linha e vai mostrando para você como que os outros ativos estão indo e como que a sua carteira está indo para ver se você está indo bem, mal, precisa fazer algum ajuste aí. A rentabilidade igualzinho para quem quer ver isso daqui em formato de gráfico. Fica aqui embaixo também, mostrando mês a mês, o ano e o acumulado desde o começo. Aqui começa a ficar mais legal, a demonstração de maneira facilitada dos seus ativos de maneira consolidada, o quanto que representa os seus CDBs, né, o caso da renda fixa, os ETFs internacionais, nacionais, ações e fundos imobiliários. Como eu só tenho um de cada ativo, ele é demonstrado de maneira única nesse daqui. Caso eu tivesse mais de um ativo na mesma classe, aqui ele já seria demonstrado diferente. Por exemplo, aqui eu tenho o Banco do Brasil, se eu tivesse mais uma ação, ia ter um quartinho mostrando uma outra cor dentro deles, mostrando quanto que representa cada um desses ativos dentro de cada classe. Aqui a gente consegue ver uma exposição no exterior, então quanto que a gente tem no Brasil, quanto que a gente tem fora do Brasil. Isso aqui é bem legal, principalmente para as pessoas que querem internacionalizar o seu capital, porque tem medo de contar o dinheiro aqui no Brasil. Então a minha meta é ter pelo menos 50% do meu dinheiro fora do Brasil. Esse gráfico aqui vai conseguir mostrar para você de maneira bem fácil. Eu recomendo fazer primeiramente através de ETFs, que nem o Voo aqui, que é um ETF que vai replicar o SP500 lá nos Estados Unidos. Mas se você tem tempo, tem experiência, sabe o que está fazendo, aí você pode fazer de ações individuais, mas é um trabalho mais demorado aí, você precisa de mais tempo, mais estudo para fazer assim. Como eu disse, também tem essa parte aqui da meta que você pode colocar aqui nos seus investimentos para saber se você precisa comprar mais ou menos de um tipo específico de ativo para que você fique dentro da sua meta estabelecido. É algo bem legal, simples de colocar e eles colocaram aqui tanto na versão gratuita quanto na versão paga. Não, a partir daqui a opção de análise, lançamentos e RPF você só vai conseguir utilizar mesmo na versão Pro. Para você fazer a adição dos seus ativos aqui, dá para fazer manualmente ou através de conexão B3. Pelo manual, você vai entrar aqui no adicionar ativos ou se você quiser fazer a conexão pela B3 aqui, conectar e ele vai puxar todos os seus ativos, fica bem mais fácil também. Bom, dentro dessas 3 opções de aplicativos que eu trouxe aqui para vocês hoje, todas têm as suas opções pagas e as suas versões gratuitas. Se você está buscando somente uma opção gratuita, muito provavelmente o Status Invest ou o Investidor 10 vão conseguir trazer uma melhor análise e visualização dos seus ativos. Agora, se você quiser ir realmente para a versão paga, todos eles vão ser bem competitivos. Aí vai depender se você estiver buscando um display mais limpo e claro, com uma maior facilidade de entender, como o Kinvo vem demonstrando, ou uma opção de aplicativo que vai te trazer o maior número possível de análises para você fazer, como o Status Invest ou o Investidor 10. Bom, se ficou alguma dúvida, pode deixar a pergunta aqui nos comentários que eu tento te ajudar assim que possível. Se você lembra de algum aplicativo que eu não coloquei aqui, eu deveria ter mencionado, comenta aqui para ajudar todo mundo também. Eu espero ter te atualizado nesses poucos minutos que eu consegui segurar você. Se você aprendeu alguma coisa e quiser ajudar aqui o canal, não se esquece de socar aquele like para dar aquela força ou comentar ou compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Como sempre, na descrição do vídeo tem alguns links que podem ser de ajuda para você. Desde abertura de contas em bancos com bônus de até R$200 e um link com uma lista de livros que podem te ajudar na sua jornada financeira. Meu nome é Pedro Almeida, esse é o Mundo Investidor e eu vou ficando por aqui. Eu espero te ver na próxima.